Olá, boa tarde. Estamos iniciando agora a roda de conversa intitulada Relações Escola e Território, Educação, Saúde, Ambiente, Assistência e Cultura no contexto da pandemia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Cristina Pereira Lage, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina, e sou a coordenadora da rede. Eu vou fazer a parte técnica aqui da gravação, né? Ao longo das apresentações, eu vou colocar o link para que todos possam entrar e assinar a lista de presença da atividade, tá bom? Então, vou passar a palavra, sem muitas delongas aqui, né, para a professora Rosa Maria da Exaltação Coutrin, que é a professora da Universidade Federal de Ouro Preto e que vai mediar essa roda de conversa aqui. Né, Rosa, já agradeço desde já a sua disponibilidade para poder mediar aqui, tá bom? Então, é com você. Muito obrigada, Ana. Estou muito feliz por estar aqui, né, no nosso primeiro simpósio. A gente vem aí fazendo as discussões já há muito tempo, há mais de ano que a gente está organizando essa rede. É muito importante, né? Vocês todos e todas que estão participando nesses dias do evento estão fazendo parte de um momento histórico, que é a concretização, né, de uma ação da nossa rede. A professora Franceli também está aqui para nos para confirmar o que a gente está dizendo, né, da importância que é estarmos juntos e juntas, coroando, né, fechando esse ano com um evento que, ao longo desse tempo todo, a gente veio preparando, juntamente com outras ações. Então, dou muito boas-vindas a todos os participantes, todas as participantes, e vamos iniciar os trabalhos. Então, meu nome é Rosa, sou da Universidade Federal de Ouro Preto e precisamos da audiodescrição. É recomendada a autodescrição, Ana? Olha, a gente não está fazendo, não, Rosa. Então, ok, não precisa. Tá bom? Perfeito. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos com o primeiro trabalho, fortalecimento das ferramentas de alfabetização no ensino remoto no ano de 2021. As autoras são Leliana Souza de Jesus, Érica Pereira de Pereira e Léa Lúcia de Oliveira Guedes Magalhães, todas da Escola Estadual Guido Malier. E eu dou boas-vindas às participantes e tenho que dizer que meu papel aqui não é um papel muito agradável, porque tenho que controlar um pouco o tempo de vocês. Vocês terão em torno de 10 minutos para apresentar o trabalho e eu vou avisar quando tiver faltando 2 minutinhos para vocês irem encerrando, tá bom? Então é isso, podem começar. Teu áudio está fechado. Obrigada, Daniel. Boa tarde a todos, meu nome é Eliana, eu vou fazer a apresentação do trabalho. Está compartilhando aí, gente? Está dando para ver? Sim, está chegando. Está sim. Bem, então, como foi falado, o nosso relato de experiência está vinculado ao eixo fortalecimento das ferramentas de alfabetização no ensino remoto do ano de 2021. Eu, mas as minhas companheiras, nós trabalhamos na escola Guido Malier, na cidade de Cataguases, Minas Gerais, na educação básica, com turma de primeiro ano do ensino fundamental, com crianças de 5 e 6 anos. E essa experiência, nós demos o título, né, o nome de alfabetização em tempos de pandemia.
A pergunta que nos orientou nessa experiência foi como desenvolver um trabalho significativo no ensino remoto na fase de alfabetização. Os recursos tecnológicos que a gente tinha, eles eram insuficientes para desenvolver esse trabalho. As crianças não tinham o material necessário, eles não tinham o celular, não tinham a internet, então era muito precário o que nós tínhamos disponibilizado para fazer esse trabalho. O projeto, então, priorizou a construção de uma ponte entre a criança e o professor, além do fortalecimento da participação dos responsáveis da criança, uma vez que esses responsáveis, o papel deles seria fundamental nesse trabalho que a gente ia desenvolver. Nós sabemos que o prazer e o vínculo afetivo, eles são fatores decisivos na aprendizagem. Então, portanto, é imprescindível a construção de laços afetivos entre professor, família e aluno, para a eficiência do processo ensino-aprendizagem. E, com certeza, o isolamento social imposto pela pandemia, ele não facilitou esse trabalho, né? Pelo contrário, tornou isso um grande desafio para a gente, criar esse vínculo com as crianças e com a própria família. Para isso, nós elencamos 3 objetivos, que foi criar uma ponte que favoreça a circulação do conhecimento entre o professor, a família e o aluno, promover uma maior participação da família no processo de ensino-aprendizagem para dar esse suporte que a gente necessitava e, finalmente, promover a aquisição da leitura e da escrita, que era o foco principal nosso, que nós principalmente queríamos alcançar. A metodologia que nós utilizamos, nós seguimos as orientações da Secretaria Estadual de Minas Gerais. E, a partir dessas orientações, nós organizamos um roteiro de trabalho. Esse roteiro incluía a entrega de atividades aos responsáveis, nós elaborávamos essas atividades, entregávamos os responsáveis, e, juntamente com essas atividades, entregávamos também orientações necessárias para o trabalho com elas, junto às crianças, e orientávamos, depois sanávamos as dúvidas, e nas aulas virtuais. Nós nos baseamos nos parâmetros curriculares da Secretaria de Educação e também nos planos de estudos tutorados, nos PETs, que era o material fornecido pela Secretaria e do qual nós não podíamos nos afastar, uma vez que eles era a comprovação da carga horária das crianças. Além disso, orientações que eram organizadas pelas professoras para poder acompanhar passo a passo a execução das tarefas. Essas orientações nós fornecíamos aos pais, juntamente aos pais das crianças. Nós tivemos aulas síncronas e assíncronas ministradas nas salas virtuais, né? E para organizar esse material todo, para poder alcançarmos as crianças, né, trabalharmos os conteúdos, nós elaboramos vídeos explicativos, abordando os conteúdos a serem trabalhados. Orientamos os pais e também as crianças na construção de material concreto, como o alfabeto móvel, por exemplo, e várias experimentações, onde as crianças poderiam estar vivenciando os conceitos que foram trabalhados. E como feedback, nós recebíamos a produção de fotos e vídeos enviados pelos pais, onde as crianças realizavam as tarefas, né, eles gravavam ou fotografavam e mandavam para que a gente pudesse acompanhar essas atividades realizadas em casa. Quando nós elaboramos esse relato de experiência, quando nós redigimos esse relato, nós estávamos encerrando o 3º bimestre. E até aquele momento, os resultados já se apresentavam positivos, considerando as limitações existentes, né? Ficou muita coisa por ver ainda. Mas, até aquele momento, já trouxe um resultado positivo para a gente. Nós já temos crianças que estão lendo textos regularmente
e temos outros que leem palavras com a supervisão das professoras. E mesmo as crianças que possuíam maiores dificuldades, mesmo nelas houve progresso, né? Elas iniciaram o ano letivo, vindo de uma experiência remota, eles não tinham ainda experimentado, no ano anterior, a sala presencial, eles já vinham de um ensino remoto. No início, nós fizemos uma avaliação com as crianças e constatamos grandes defasagens de aprendizagem, grandes lacunas que precisavam ser verificadas, né, ser sanadas. E nós observamos que, com o passar do tempo, houve progresso, apesar das dificuldades e apesar das limitações existentes. Finalizando aqui a apresentação, eu coloquei algumas fotos de algumas atividades que nós realizamos com as crianças. A 1 e a 2 aí é a atividade de literatura que nós fizemos com eles, baseado no livro Joelho Juvenal de Ziraldo. Nós fizemos uma atividade com a apresentação das mascotes das crianças, como foi falado aí, as mascotes participavam das nossas aulas online, e realizamos também uma atividade com o trabalho com as emoções, que foi muito explorado nesse momento de pandemia, né? Então, em suma, essa é o resumo da nossa experiência vivenciada neste período. Muito obrigada. Um lindo trabalho, é tão bom quando a gente ouve resultados de trabalhos bem-sucedidos, né? Trabalhos que dão certo. A gente está precisando tanto de experiências bem-sucedidas, então parabenizo muito o trabalho de vocês. E depois a gente vai partir para a conversa, né? Mas agora a gente passa para o segundo grupo que vai apresentar. Então, parabéns ao primeiro grupo. Passamos para o segundo trabalho, que é letramento digital, consciência ecológica e descarte consciente. Atitudes que fazem a diferença. Os integrantes são Rosilene Maria, Mara Reis, Eduardo Bento, todos do Colégio Tiradentes, da Polícia Militar de São João del Rei. Então, o primeiro grupo cumpriu pontualmente o tempo e assim vamos seguindo com o segundo grupo. A palavra é de vocês. Boa tarde, professora Rosa. Eu vou iniciar as falas e a professora Mara vai complementar. Combinado? Eu vou colocar para apresentar aqui, eu já deixei prontinho, vamos ver se eu vou conseguir fazer tudo direitinho. Tá aparecendo para vocês? Sim. O título do nosso trabalho é Letramento Digital e Consciência Ecológica. Tema, descarte consciente, uma atitude que faz a diferença. Professoras orientadoras Mara Reis, Rosilene Gaio e Eduardo Bento. O trabalho foi desenvolvido no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade São João del Rei, com a turma 101, a turma do primeiro ano do ensino fundamental, tendo como os orientadores professora Mara, Rosilene Gaio e o convidado especial, professor Eduardo Bento. Neste trabalho, a intenção foi fazer uma abordagem sobre a necessidade de conscientização e mudanças de atitudes em relação às possibilidades de reduzir, reciclar e reutilizar o lixo nosso de cada dia, pensando no planeta como a nossa casa comum e com os cuidados que devemos ter com o lugar onde habitamos. Para tanto, utilizamos o letramento digital como ferramenta de aprendizado e consciência ecológica. Nesse projeto, né, a intenção foi justamente essa, né, fazer com que as crianças pensassem sobre o que é lixo. Então, surgiram as questões tema do projeto. Quando jogamos algum lixo fora, estamos jogando fora de onde? Das nossas vistas? Para onde vai o lixo que jogamos fora se o planeta é nossa casa comum? Já paramos para pensar no que estamos jogando fora?
Tudo que descartamos realmente é lixo? Tais reflexões surgiram em vistas de nossa cidade não contar com uma usina de reciclagem. E aí veio uma hipótese, né, para o nosso trabalho. O letramento digital é ferramenta fundamental para despertar nas crianças a consciência para reduzir, reciclar e reutilizar, na intenção de diminuir a quantidade de lixo produzida e, assim, atenuar os danos ecológicos. E nós traçamos alguns objetivos. Utilizar o letramento digital como ferramenta tecnológica com a finalidade de despertar nas crianças em fase de alfabetização a consciência ecológica para o descarte correto do lixo, enfatizando os 3 R's: reciclar, reutilizar, reduzir. Refletir sobre a nossa responsabilidade diante da produção e descarte do lixo. Compreender a necessidade da coleta seletiva e produzir um vídeo, né, relacionado ao tema. A metodologia utilizada foram atividades que envolveram todos os componentes curriculares, pois o referido tema deve transitar por eles, visto que se faz abrangente. Entrevistas realizadas com as famílias via formulário do Google, a fim de saberem como são armazenados o lixo em suas residências e como é realizado o descarte. Elaboração com as crianças de um vídeo que possa divulgar a importância de reciclar, reduzir e reutilizar. Para o vídeo, contamos com a colaboração do professor Eduardo Bento Pereira, da Universidade Federal de São João del Rei, que orientou sobre a utilização do Stop Motion Studios, que se trata de um aplicativo no qual as meninas e meninos puderam criar personagens de resíduos, ilustrando uma história que abordasse a consciência ecológica. E também, durante todas as aulas, nós propusemos atividades de leitura e escrita que possibilitaram a reflexão sobre a separação do lixo, vídeos do YouTube sobre reciclagem para exibição nas aulas, jogos virtuais de separação do lixo, contação de história, O Menino que Quase Morreu Afogado no Lixo, de Ruth Rocha. E os resultados foram estes: criação, conscientização, percepção, mudança de atitude, envolvimento, ação, reflexão, possibilidades. Obrigada. Se eu ainda tiver um tempo, eu gostaria de mostrar um finalzinho do vídeo, que é bem pequenininho, e que assim, eu já deixei separado nos minutinhos que seria possível passar sem acarretar muito tempo, se for Pode possível. passar, Rosilene, tem tempo. Ai, que bom. Ai, que bom. Deixa eu ver aqui se eu consigo o play. O play sumiu, gente, porque está atrás do reproduzir. É porque está atrás do botãozinho. Chegou aí? Maria Clara, aluna do Colégio Federal Sim. da turma 101. Com esse trabalho, aprendi que reciclar é muito bom para o mundo e para nós. Um beijo.
Oi, pessoal, meu nome é Zita e eu construí o robô da coleta seletiva. A coleta seletiva e a reciclagem pode salvar o mundo. Se ainda tiver um tempinho, a professora Mara puder complementar, por favor. Obrigada. 3 minutinhos. Boa tarde. Então, esse trabalho, ele proporcionou, né, um envolvimento dos professores, da família, com esse tema que levou à conscientização. E as crianças mostraram, né, o conhecimento que elas já têm de mundo sobre a reciclagem, sobre o reduzir, sobre o reutilizar. E nós também utilizamos a história do Da Cata Tudo, onde eles puderam, durante o desenrolar da história, aprender o tempo de decomposição de cada lixo que nós descartamos na natureza, o vidro, o metal, o plástico. Então, foi um trabalho que trouxe muito conhecimento, tanto para os alunos, como a família também se empenhou muito, e também para nós, professores. Então, foi um trabalho muito rico. Obrigada. Muito obrigada, professoras. Cumpriram também o tempo rigorosamente. Agradeço muito pela participação de vocês. E vamos passar agora para o terceiro trabalho. Novas famílias, novas demandas, mudanças na organização familiar e a relação com a escola. Kelly Cássia Vitório de Assis e Rosa Coutrin, da Universidade Federal de Ouro Preto. Também quero deixar claro aqui que a professora Margarete Diniz, que também faz parte da nossa rede, está participando do nosso encontro. Não sei se ela vai poder ficar bastante tempo, porque ela vai coordenar a próxima mesa, mas bem-vinda, Margarete. Então, Kelly, com você. Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de estar nesse simpósio. O nosso trabalho, né, como foi falado do título, né, novas famílias, novas demandas, mudanças na organização familiar e a relação com a escola. A família, né, todos nós sabemos que é uma instituição importante para a vida escolar da criança, e ela é a base da socialização e um dos agentes responsáveis pelo seu bem-estar físico, social e psicológico. E, ao ser matriculada na escola, a criança já incorporou disposições morais e práticas, aprendeu lições transmitidas pela tradição e que são repassadas por gerações dentro do grupo familiar. E as famílias, elas passaram por profundas, né, transformações, né, profundas mudanças desde os meados do século XX. E estatísticas, né, revelam que o perfil das famílias compostas unicamente por pai, mãe, casal hétero e filhos deixou de ser a maioria nos domicílios brasileiros. As estatísticas do Registro Civil do IBGE de 2014 mostram que as transformações na sociedade brasileira ao longo de 40 anos, essa pesquisa foi importante para o nosso trabalho. E na publicação recente da revista Retratos, do IBGE, demonstra que menos de 50% das famílias brasileiras são nucleares, né? Sobre essa discussão também da relação da escola com as famílias homoparentais, nós utilizamos autores como Farias e Maia, 2009, Lacerda, 2008, além de outros autores que trazem também importantes pesquisas, né, contribuições para o nosso trabalho, para esse tema. O objetivo do nosso trabalho foi apresentar uma experiência, né, que eu vivenciei durante o período de estágio de observação, né, durante a graduação em uma escola estadual do estado de Minas, né, na região dos Inconfidentes, e também refletir as mudanças na configuração familiar e as novas demandas e a relação com a escola, né, que essas demandas trazem para a escola. Sabemos que a educação infantil é o início,
e o fundamento do processo educacional, né? Na maioria das vezes é a primeira separação das crianças, né, dos seus vínculos afetivos familiares, para se incorporarem a uma situação, né, de socialização estruturada, no caso, a escola. Então, durante o meu período de estágio, né, que é o que foi relatado, né, feito nesse relato de experiência, nós estávamos durante a recepção dos alunos, né, na entrada, e os profissionais da educação que estavam ao meu lado apontaram uma criança de 6 anos de idade e estava devidamente uniformizada, a criança estava feliz entrando na escola, e a partir daí esses profissionais, né, fizeram alguns comentários, né, do tipo: este aluno já vem com problema de casa. Como fica a cabeça desse menino com 2 pais? Como irá aprender se a cabeça dessa criança já está confusa com 2 pais? Que família é essa? Então, sem entender o motivo dos apontamentos, procurei os olhares de que elas estavam falando, e aí eu percebi que, eu vi na entrada que a criança estava despedindo dos seus familiares, que eram 2 pais. Mas a forma como esses profissionais se posicionaram, né, chamou a atenção, né, para esse trabalho, porque logo após esse evento, foram todas para a sala, e depois, na hora do intervalo, estavam novamente dentro da sala dos professores, justamente apontando essa mesma situação. Ah, você viu, né, tem 2 pais, essa criança não vai aprender, ela já tem problema, né? Então, relacionando aí a família homoparental como um problema na aprendizagem. Então, nós trouxemos essa questão, né, para análise, e a gente sabe que mudanças sociais e culturais que caracterizam a sociedade moderna interferem nas relações familiares, principalmente nos tipos de formação das famílias atuais, que são diferentes e mais diversificadas que as famílias do que antigamente, né? Hoje nós temos diversas configurações familiares, mãe solo, pai solo, né? Nós temos famílias homoparentais, famílias até que não são não são consanguíneas, né? Não são parentes. E hoje em dia, né, essas famílias são reconhecidas por lei sem haver o patrimônio, né, e, como eu disse, até mesmo sem apresentar parentesco entre as partes. Então, a desconstrução do modelo nuclear e formada por casal heterossexual homogêneo permite visibilizar e legitimar as famílias formadas por uma união de pessoas do mesmo sexo, rompendo, né, com posições restritas e discriminatórias, ou pelo menos mobilizando aí a sua problematização. As famílias homoparentais, só para trazer um conceito, né, que a gente trouxe também no trabalho, né, são famílias homoparentais, são constituídas pela relação afetivo-sexual entre 2 indivíduos do mesmo sexo que se relacionam de forma estável numa mesma habitação com ou sem a existência de filhos na relação, né? Porém, comumente se utiliza o termo família homoparental para casais homoafetivos com filhos, né? A gente traz essa definição aí de acordo com Lacerda, 2008, que é um dos autores que nós utilizamos no trabalho, né? E as pesquisas mostram que o aumento das famílias homoparentais, né, com esse aumento, é impossível negar a sua existência e torná-las invisíveis pela escola, né? Então, a escola não pode negar a existência e nem torná-las invisíveis. E uma pesquisa que nós também utilizamos no trabalho, que foi realizada no interior de São Paulo, né? Essa pesquisa, ela traz um desconhecimento por parte dos professores das características das famílias de seus alunos, com uma imagem estereotipada das mesmas e descrições carregadas de conotações negativas e preconceituosas. Então, para fechar, né, nós precisamos compreender que a relação família-escola acontecerá sempre que houver a existência dessas 2 instituições. Então, enquanto houver a instituição família, enquanto houver a instituição escola, essa relação vai acontecer, né? Ambas contribuem para a formação ética, crítica e ativa do sujeito, né, para o seu efetivo exercício na sociedade em que vivemos. As diversidades e diferenças étnico-raciais, de gênero, de classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais,
entre outras, né, devem ser respeitadas antes mesmo da criança ser inserida na escola. E diante das pesquisas né, e reflexões do trabalho, compreendemos que a escola ainda não está preparada para receber essas novas configurações e as famílias homoparentais são as que mais sofrem com esse preconceito velado. Então, deixo aqui o relato de experiência, né, para discussão a seguir. Muito obrigada. Muito obrigada, Kelly. Também é uma questão urgente, né, para a gente discutir realmente a escola, seus preconceitos e como que a gente vai trabalhar em torno dessas questões. E agradeço a todos os três grupos que apresentaram os trabalhos, pela pontualidade, né, pelo respeito ao tempo. Então, meus parabéns. E agora eu abro para as perguntas. Né? Deixo com vocês, eu tenho minhas perguntas aqui, mas vou abrir. Quem tiver perguntas para fazer, a gente vai conversando, né? Como uma roda de conversa mesmo. Eu quero perguntar para a Kelly. Kelly, eu fiquei curiosa, porque seu trabalho é muito interessante e instigante. Todos são, mas né, o seu também é. Esse trabalho seu já foi publicado? Você está terminando? É um TCC? Está finalizando? É um TCC, ele já está no repositório da UFOP. Ah, tá. Porque se você ainda não fez, você pode, né, fazer uma publicação dele, porque é um assunto bem interessante e importante que merece atenção, né? Então, eu acho que vale a pena. E Rosilene mais Mara, que coisinha mais fofa esses meninos, gente! Ah, eu amo a educação infantil e os anos iniciais, sabe? E observar que mesmo nesse contexto que nós estamos vivendo, vocês conseguem, né, conseguir os resultados que vocês conseguiram. Aí eu fiquei muito alegre com o vídeo, ouvindo vocês. Eu acho que, por isso que eu falo para a Kelly, como é uma experiência exitosa de escrita, de uma prática exitosa, pode socializar mais, comunicar mais. É a minha sugestão, porque é muito interessante. Pode se transformar em um bom texto para publicação, né? Tem muitas revistas boas que, no caso de vocês, recebem relatos de experiência, e no caso de Kelly, recebem trabalhos de conclusão de curso. Então, quem sabe? Né? São minhas sugestões para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Franciele, muito obrigada. Vamos procurar sim, né? Sim, com certeza. Muito obrigada aí pela sugestão e por gostar, né, do nosso trabalho, né? Porque o uso da tecnologia no processo de ensino-aprendizagem, né, numa aprendizagem criativa, interativa, é muito interessante. E eu aposto muito nisso. Coisa boa, obrigada, Franciele. Passo a palavra para a Ana e depois Margarete. Ok. Primeiro eu queria dar parabéns, né, para as 3 apresentações, sendo que a da Rosilene junto com a Mara, né, apresentaram aqui, mas eu queria só fazer algumas ponderações, né? Primeiro da Leliane, né, que é esse o nome, né? Leliane, eu fiquei em dúvida, desculpa, mas é porque eu não sou professora, né? Eu sou professora da área de História, do ensino superior, então é só uma dúvida, o que seria esse alfabeto móvel que você falou? Eu fiquei em dúvida, né? Queria parabenizar, eu acho que aqui nas apresentações deu para a gente perceber, inclusive, as diferenças das escolas, de onde vocês estão falando, então acho que dá para ver a diferença, por exemplo, de falar de Cataguases, Leliane? Cataguases. Que você está falando, né, de uma escola estadual, não é isso? Porque isso. Segue o PET, e aí ver também as diferenças, por exemplo, dos recursos dos alunos de uma escola que é uma escola do Tiradentes, né, que a gente sabe que tem um investimento maior, inclusive para a própria entrada dos alunos nesse tipo de escola. Eu estou fazendo a comparação, porque aqui em Diamantina a gente também tem
um colégio Tiradentes, e aí ele é diferente em todas as ações, nos recursos e na própria entrada dos alunos dentro dessas escolas. Então, a gente sabe que existe uma diferença, né? E aí é que a gente vê gritante essa diferença, né? Quando a gente vê toda aquela produção desses alunos de primeiro ano, né? Então, já pegando o gancho para falar da Rosilene e da Mara, então a gente vê essa diferença, né? Da própria produção deles, né? Que aí você vai ter muito mais recursos, né? Com certeza. Então, acho que esse é um diferencial para a gente pensar. E aí, acho que é só uma sugestão, Rosilene e Mara. Eu acho que sim, todos vocês devem elaborar textos, né? A gente também está pensando como que nós vamos fazer um livro do nosso evento, e depois eu vou entrar em contato com vocês, mas acho que vocês deviam explorar um pouco mais a questão do letramento digital. Por quê? Porque aí é um recurso que eles usaram, que é aquele stop motion, né? E como que isso foi usado? Lógico, com todo o auxílio dos pais, né? Eu fiquei aqui pensando no eclipse lá da vaca, né? Eu não dei conta, eu ri muito com a historinha que é uma criação infantil, se a gente pensar que ele é o imaginário da criança, né? Que é muito legal, né? Enfim, mas acho que explorar mais a questão do letramento digital, entendeu? Para a gente poder dialogar como que essa ferramenta foi manuseada e foi utilizada por eles com o auxílio da família, com certeza, né? E aí a gente entra nesse ponto tão importante, que acho que une os três, que é a família. Primeiro, a questão da família que a Leliane propõe, né? Sem essa família, possivelmente muitas crianças não conseguiram, né, tiveram uma defasagem enorme, e no caso também da Rosilene, né? E essa família que a Kelly vai colocando, né? Que o seu cerne é uma instituição educativa, né? Como a escola a família também e que muitas vezes essa família educa de uma forma que vai atrapalhar, ou que vai, por exemplo, se a gente pensar, colocar os preconceitos na criança, né? Então, acho que era só mais um comentário mesmo para parabenizar todas, né? E para a gente pensar essas diferenças, né? Acho que está claro que a gente está... Foi bom que uma falou de uma turma de primeira série, e a outra falou também de outra turma de primeira série, e eu não sei a turma que a Kelly acompanhou, porque acho que também deve ser essa de primeira série. Educação infantil. Foi infantil, ok. Mas como que... E pensar na importância das observações de estágio, né? Eu sou professora de estágio de história, né? E como é importante esse tipo de observação, tá? Isso constrói demais, né? Isso nos fortalece muito enquanto futuros professores. Então, era só um comentário mesmo, tá? Parabéns para todas. Passo a palavra para minha amiga aí, Margarete. Boa tarde a todas, todos e todas. Peço desculpas aí que meu som estava com problema, então eu não escutei o trabalho da Mara. Desculpa aí, Mara. O da Kelly, eu queria fazer um comentário, Kelly, parabéns aí pelo enfrentamento da temática, né? Porque é raro professores e professoras aceitarem trabalhar aí com o tema da diversidade sexual, então muito bom que você tenha feito esse enfrentamento, né? E queria fazer duas observações aí, mais para colaborar com o seu trabalho, né? Uma, quando você fala da questão da escolha sexual, né? O movimento LGBT, ele vem tentando traduzir isso que a gente chamava de escolha sexual por orientação sexual, né? Assim, é um termo mais condizente aí com a discussão dos movimentos sociais ligados ao movimento LGBT. Então, se puder trocar, né, para ficar coerente aí com o movimento Sim, será feito. LGBT, é bom. E uma questão que eu venho discutindo nas minhas pesquisas é sobre essa questão do preparo do professor para lidar com a diferença e a diversidade, né? Tem quase 30 anos que eu formo professores para lidar com a diferença e com a diversidade, e os professores e as professoras continuam dizendo que não estão preparados para lidar com a diferença e com a diversidade, né? Então, isso me intriga,
porque as professoras fazem curso de formação, fazem mestrado, às vezes fazem doutorado e vão para a escola e continuam lá dizendo que não estão preparados para lidar, né? Então, essa questão me fez pensar que esse despreparo ele tem a ver um pouco com a dificuldade subjetiva das professoras, né, e dos professores em pensar essa questão da diferença, em lidar bem com essa questão da diferença, né? Porque lidar com a diversidade, lidar com a diferença é um exercício diário, né, que todos nós temos que fazer, porque às vezes a gente é inclusivo para uma temática, mas não é para outra, né? Nos meus trabalhos de pesquisa, eu tenho observado, por exemplo, que as professoras aqui da região de Ouro Preto, que são mulheres negras, né, ligadas aí a toda uma história com a questão étnico-racial, elas não se reconhecem mulheres negras, né? Então, para você ter uma ideia, assim, como que essas questões elas vão perpassando, cada temática dessa, né, vai apresentar uma questão aí em relação à diversidade e à diferença. Então, eu tenho tentado deslocar esse estar preparado, né, como sendo uma atitude pronta da docência, para o estar se preparando para, né? A gente se prepara para viver a diferença e a diversidade em relação ao outro. E esse preparo é um preparo, digamos assim, com uma atitude de mobilização dessa subjetividade para querer dar conta, né? Assim, então, é uma disposição quase que inconsciente mesmo, né? Para que o sujeito consiga enfrentar essa questão. Então, queria dizer para você assim, que uma certa ilusão que a gente tem aí, né, com a pedagogia, de que ela vai preparar o professor para lidar com a diferença e com a inclusão. Na verdade, a gente faz a nossa parte teórica, não é? Mas a gente tem visto que a parte teórica não é suficiente. A gente precisa encontrar dispositivos de formação que alcancem essa subjetividade docente, né? Onde a professora possa falar do preconceito que ela tem, né? Como você citou aí muito bem, como lidar, como fazer uma criança que tem 2 pais aprender, né? Tem nada a ver, a aprendizagem é da criança, não tem a ver com a função dos pais na vida dela, percebe? Mas a escola vai fazendo uma série de confusões, né? E vai atropelando a criança no seu processo de ensino e de aprendizagem. Então, esse despreparo, ele tem a ver com esse preconceito que você detectou rapidamente, né? E como desconstruir o preconceito, percebe? Porque o preconceito é que vai impedir a professora de querer saber sobre a orientação sexual das pessoas, né? Isso, na verdade, não interessaria em nada, porque ninguém fica perguntando para a gente se é hétero, se é bi, se é isso, se é aquilo, não é assim? Mas como eles são casal homossexual, aí as pessoas querem saber sobre ele, né? Querem se interessar sobre uma temática que não fica interessado quando a pessoa é heterossexual, né? Então, a gente precisa ir desconstruindo um pouco o interesse por essas questões, que elas só dizem respeito ao próprio sujeito, né? E como professor e professora, e enfrentando o preconceito, né? O que faz o preconceito atrapalhar essa professora e esse professor de aceder ao saber, né? Assim? Então, esse despreparo estaria um pouco ligado a isso, a esse preconceito. Depois tem alguns textos meus já discutindo essa questão, depois você pode procurar na internet, assim, como colaboração mesmo aí para o seu trabalho, tá bom? Obrigadíssima e parabéns para você. Muito obrigada, muito válida as considerações e pode estar na certeza que eu vou levar todas, vou pesquisar mais afinco para chegar no mestrado com esse trabalho tá afiada. Obrigada. E na monografia da Kelly não tem a questão da escolha sexual, é a orientação, mas a gente vai tomar bastante cuidado com relação a isso, porque realmente já está bem consolidado na área. Né? Muito obrigada, Margarete. Passo a palavra, então, para Daniel. Bom, boa tarde a todas. Tenho 2 perguntas.
Uma vai ser ao mesmo tempo para a Rosilene e para a Leliana, em relação à questão Os 3 trabalhos foram muito bons, né? Porque eles saíram desse ambiente de sala de aula, conseguiram discutir questões que extrapolam isso, né? E é muito bom que a gente que a gente interprete a sala de aula como algo que faz parte da sociedade, se movimenta junto com ela, né? Nesse sentido, a minha pergunta vai para a Rosilene e para a Leliana, de como trazer questões que envolvem criatividade, interação, que rompem um pouco com esse meio de estudar que a gente está mais acostumado, de senta, decora, copia, que o estudante não sabe nada, ele tem que aprender coisas, uma criança não tem nenhum sentimento, não tem nenhum conhecimento válido, ela está ali só para aprender, né? Vocês fizeram experiências que romperam com isso. Não, vocês vão participar, vocês vão conduzir, às vezes, algumas atividades, vocês vão propor, né? Isso é muito interessante, principalmente para nós, né, que entendemos a importância disso. Dentro do meio acadêmico, a gente entende a importância disso, né? Mas eu queria saber como é a recepção dos pais, da família, da escola, quando vem esse tipo de atividade. Existe já uma atenção com isso ou ainda falta mais apoio para atividades que sejam mais interativas, né? Ou as pessoas já conseguem ver, não, isso é importante, é melhor a gente ter atividades interativas do que aquela atividade de decoreba, de coisas mais comuns, né? A gente sair do comum é bom. Como é que eu queria entender como foi para vocês essa questão, esse apoio, né, nesses projetos da parte da escola, da família, enfim, porque acho que as crianças com certeza apoiaram, né, largamente, mas a questão de apoio família e escola, né? E essa pergunta para as duas. Para Kelly, muito interessante o trabalho, que é realmente algo muito difícil de se colocar em sala de aula, né? E é mais uma curiosidade assim, que eu queria entender, como é que a gente faz para trazer, principalmente nesses dias de hoje, né, que a gente tem esse movimento conservador muito forte, que não pode nem discutir nada sobre sexualidade, chegar perto que, meu Deus, é ideologia de gênero, isso está muito forte hoje em dia, né? Como é que a gente ensina a respeito? Porque, assim, que nem tu mostrou, se a gente não fala nada, a ideologia conservadora toma conta e as crianças vão se tornar pessoas preconceituosas. Se a gente deixa, né, correr, os pais, no caso ali do teu exemplo, vão ser piada, as pessoas vão reproduzir livremente o preconceito. Mas aí a gente precisa intervir, né? O profissional da educação precisa intervir. Como é que ele faz isso? Como é que tu vê esse debate dessa quebra desses ciclos de preconceito, né? Ensinar o respeito, ensinar a solidariedade, mas dentro desse mundo onde hoje qualquer coisa é ideologia de gênero, qualquer coisa eles querem colocar nesse debate, né? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Mas eram essas minhas perguntas. Posso falar, Lélia? Daniel, muito obrigada. Só um minutinho, Rosilene, que a Márcia quer aproveitar a pergunta para saber como foi a recepção da direção. Aí é para a Kelly essa pergunta. Me perdoa, Rosilene, pode continuar. Sim, não, sem problema. Obrigada. Obrigada, Daniel, pela pergunta. E aí, assim, na nossa escola, nós temos um caminho, né, digamos assim. O projeto foi idealizado, e aí nós escrevemos o projeto, mandamos para a direção, né, eles vão analisar o projeto e autorizar, né, ou não. E aí, acho que vale destacar aqui que eu sou professora nessa escola desde 2017, e todos os anos eu trabalho nessa perspectiva de conscientização. Então, com todas as turmas, nós já trabalhamos, e aí, nesse ano, em conjunto com a professora Mara, que é a professora regente, eu sou a professora de apoio pedagógico, eu fiz a proposta para a professora Mara, que aceitou prontamente, e aí nós escrevemos juntos o projeto e enviamos para a direção. E agora, em formato diferente, né, porque nós estávamos totalmente virtual, ainda não estava no ensino híbrido, né, e assim, vale a pena, acho que até ressaltar o quanto foi diferente, né, o trabalho, porque eu já havia realizado este
trabalho semelhante com as outras turmas em outros anos presencialmente. Tanto que a escola, nos anos anteriores, vou citar aqui 2019, que a gente estava presencial, né? O projeto também foi escrito para aquela turma de 2019 e a escola abraçou a causa, conseguiu verba para adquirir as lixeiras da coleta seletiva, fizemos uma parceria com a Associação de Catadores que existe na cidade, para eles catarem o lixo já separado, que a gente não tem usina, mas a gente tem os catadores. E esses catadores fazem um trabalho muito importante, né, de coleta seletiva, onde eles conseguem vender para BH, para uma usina em BH. Então, desse trabalho, eles tiram sustento para as famílias deles. Então, nós fizemos essa parceria com a Ascas, né, e aí chegou a pandemia. Em 2020, nós pensamos, né, eu e a professora Mara, como que nós vamos efetivar esse projeto agora, virtualmente? E aí a professora Mara, que tem um gosto muito grande pelo letramento digital, falou assim, então, e se a gente fizesse alguma coisa explorando o letramento digital? Então, assim, aqui não deu, assim, o tempo não foi suficiente para mostrar tudo que a gente realizou, né? Porque foram muitos jogos digitais, não foi, professora Mara? Muitas aulas de alfabetização, né, onde a gente introduzia, né, o trabalho com alfabetização com eles, onde foi introduzido, onde a gente fazia jogo de palavras, para eles formarem palavras, né? Para eles começarem lá, os que ainda não davam conta de saber o que era símbolo, o que era letra, né? Nós começamos bem do iniciozinho. Então, assim, até a criança conscientizar o que era letra, o que era sílaba, o que era palavra, e daí construir frases e pequenos textos em relação à temática. Então, foi um projeto grande, não foi um projeto de uma semana, foi um projeto de 3 meses, né? Que a gente ficou com essa conversa, com toda essa conversa, e aí onde entra o professor Eduardo. O professor Eduardo, até se alguém tiver interesse aqui, gente, ele tem uma rede de aprendizagem criativa. Então, ele e o grupo, né, é um grupo grande, eles promovem encontros onde nós aprendemos esse tipo de trabalho, sabe? Com os aplicativos que estão disponíveis, os que são gratuitos, né, que a gente não tem, né, condição de ficar adquirindo coisas e nem a escola. Então, ele fez esse trabalho com a gente, e num dia nós participamos de aula com ele com stop motion, e aí surgiu a ideia, vamos pedir uma parceria com o professor Eduardo, da UFSJ? Na hora ele aceitou, e ele foi 2 dias na escola, na sala de aula virtual, né, e aí conversou com as crianças, com as famílias, e as famílias aderiram, e daí surgiu esse vídeo que ficou pronto. E importante que a professora, o nome dela não está ali, da Rede Mineira. Eu sou a professora Ana Cristina Pereira Lage. Obrigada, Ana Cristina. Importante que a professora Ana Cristina disse também, é a maneira, né, que foi trabalhada. Porque como a escola adota uma plataforma digital de trabalho, e nós tivemos o Meet desde o início, né, praticamente, então, assim, nós ficamos afastados em 18 de março, né, que foi o afastamento total. Já no comecinho de abril, a gente já estava utilizando a plataforma digital que a escola usa, mais o Meet. Então, quer dizer, as condições de trabalho favoreceram, e o apoio da família foi, assim, fundante para que isso tudo acontecesse. Lógico, né, com a autorização e com a participação da direção da escola, que é muito tranquilo, né? A escola é muito parceira dos professores na execução dos projetos que são propostos. Obrigada. Respondendo aí a pergunta do Daniel, e ouvindo aí o relato da Rosilene, dá para observar a diferença das duas clientelas, tá? A nossa experiência, o nosso relato, ele surgiu numa necessidade que nós tivemos de responder essa pergunta: como é que a gente vai desenvolver um ensino, uma alfabetização significativa? Porque as nossas crianças, elas não tinham os recursos necessários, né? Por exemplo, a minha turma, de 25 alunos, apenas um possuía o computador. Os outros possuíam um telefone que não era o telefone que aguentava, que suportava o trabalho necessário. Não tinha dados de internet, era só alguns poucos dados móveis. E nós tínhamos ainda também uma porcentagem significativa de alunos
que não tinha acesso nenhum à internet, né? Não tinha acesso. Então, a gente precisava amarrar todas essas pontas. A escola nos deu todo o apoio que ela pôde nos oferecer, ela nos deu. Tanto que, assim, a secretaria criou ali a Conexão Escola para as crianças, para que a gente pudesse ter esse contato com as crianças, mas as famílias acabavam não tendo recurso para poder acessar essa Conexão Escola. O próprio aparelho de telefone não dava conta de suportar o aplicativo. Então, o que nós observamos? Que eles tinham mais acesso ao Facebook do que ao próprio Conexão, inclusive mais intimidade. Aí a escola montou para a gente vamos dizer assim, uma sala no Facebook, onde a gente tinha contato com as crianças através do Facebook, através do Messenger, através do WhatsApp. Então, assim, todos os recursos que a gente podia ter de ligação com a família, a gente lançou mão, inclusive do material impresso, né? Inclusive do material impresso. Então, a gente teve que fazer um trabalho muito grande de quase que telefonar individualmente para pai, falar, pelo amor de Deus, a gente tem que entrar em contato, você tem... E fazer de todas as orientações para que eles conseguissem acessar tanto o Facebook quanto ter a condição de aprender a acessar o próprio Conexão. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha e individual, de você ficar assim, falando com cada um por vez. Então, quando a gente conseguiu montar essa estrutura, isso já estava quase que no finalzinho do primeiro bimestre, né? Então, o que a gente fez? A gente organizava o material e a preocupação nossa, os meninos desse ano já tinham passado pela experiência remota, então eles não vivenciaram os conceitos que eles precisavam vivenciar através do corpo. Eram crianças que estavam presas dentro de casa. E a gente sabe que a educação infantil, ela experimenta os conceitos no corpo. Elas pegam, elas tocam, né? Então, assim, o corpo participa da alfabetização deles. E eles não tinham essa experiência vivenciada de forma efetiva. E a gente precisava fazer alguma coisa para poder chegar nisso. Fizemos uma pequena avaliação com as crianças virtualmente, aí observamos as grandes defasagens que estavam acontecendo e ali fomos montando o nosso trabalho. Aí entramos em contato com os pais, e isso tudo com o apoio da escola, e fomos fazer um trabalho de convencimento dos pais para que eles pudessem participar das aulas junto com a gente, né? Nós conseguimos colocar a aula síncrona apenas 3 vezes na semana, e mesmo assim não eram todos que tinham condições de participar, porque os pais trabalhavam, e as crianças não davam conta de ficar sozinhas por conta desse momento. Então, o que a gente fazia? A gente montava os vídeos, enviava para os pais orientados pelos vídeos, repassavam para as crianças e, na medida do possível, a gente trabalhava com eles nas aulas ao vivo, através da construção desse material, inclusive é o que você me perguntou, Ana. Esse alfabeto móvel é a coisa mais simples que tem, que você pode utilizar os mais variados materiais, inclusive de sucata. Ali, ó, a Rosilene está com um modelo ali, ó. Então, através desse material, eles tanto identificam as letras como montam as palavras, né? Então, assim, era mais fácil para eles trabalharem com esse tipo de material. E para a gente fazer isso mesmo, para a gente fazer, a gente auxiliava os pais, orientava os pais na construção de material que eles utilizavam com as crianças, e nós também utilizávamos esses materiais com as crianças durante as aulas, né? E propunhamos atividades para as crianças fazerem com esses materiais, onde eles produziam vídeos realizando essas tarefas e produziam também as fotos deles realizando essas tarefas. Então, se foi um trabalho de formiguinha, a gente repassava para os pais, eles trabalhavam com as crianças e a gente tentava fechar esse trabalho junto com as crianças nas aulas síncronas que a gente tinha, né? Então, assim, foi o que deu para ser feita devido à precariedade dos recursos que a gente tem. Hoje, com as crianças retornando
para as salas de aula, a gente consegue observar as dificuldades que ficaram, né? As lacunas que ainda estão e que precisam ser sanadas. Inclusive lacunas que a gente não tinha chamado a atenção, porque a nossa principal preocupação era: essas crianças vão conseguir ser alfabetizadas no final do ano? Que relação que elas vão ter com a escrita e com a leitura? Nós chegamos na sala, constatamos que um número significativo, já conseguem ler fluentemente, outros leem palavras com dificuldade, mas, no entanto, a grande maioria das nossas crianças não consegue fazer uma simples cópia do quadro. Quando eles vão transcrever as atividades do quadro, eles escrevem em coluna e não em linha. Eles estão escrevendo em coluna, porque as experiências que eles tiveram não foi a experiência do quadro, né? Não foi esse tipo de experiência. Então, assim, a gente vê que coisas que já eram para ter sido resolvidas há muito tempo, que num ano normal, vamos dizer assim, isso já era um problema solucionado lá no início do ano, a gente tem ele agora, esse problema, né? E também vai atrapalhar o ano seguinte para o professor, com o aumento das atividades a serem realizadas, né? Eu acredito que para o ano seguinte, durante um bom tempo, o programa de ensino do ano ele vai ter que ser reformulado. A professora que pegar essa criança no segundo ano, ela não pode simplesmente trabalhar o conteúdo do programa do segundo ano. Ela vai ter que verificar essa defasagem que ficou para trás e que não deu para ser sanada, né? Que era lá do primeiro ano, mas ela vai ter que verificar isso, porque senão vai atravancar o processo durante um bom tempo. Mas, enfim, os pais aderiram de forma, assim, muito gratificante, a grande maioria dos pais. Nós tivemos aqueles que não aderiram? Tivemos. Tanto que eu observo que os alunos que estão com grande dificuldade hoje, a maioria são daqueles pais que não tinham ou recurso tecnológico para acompanhar as aulas, ou aqueles que não deram nenhum suporte para a criança realizar as atividades. As crianças não realizaram. Então, eu não sei até que ponto está associado isso, mas que houve uma interferência, que isso contribuiu para a dificuldade agora da criança, contribuiu, né? Cabe, eu acho, até aqui uma pesquisa um pouco melhor aí para saber até que ponto esses recursos, né, precários interferiram na dificuldade da criança hoje, né, que tem mais ou menos dificuldade hoje. Mas, enfim, de modo geral, foi surpreendente para a gente, porque nós observamos que, dentro de todas as dificuldades, houve ganho, ou eles caminharam. Inclusive, eu tenho 2 crianças que são autistas e que desenvolveram bem no processo, né? Eles desenvolveram bem nesse processo. Não houve problemas com eles significativo que pudesse, não, isso atrapalhou completamente. Tem lá as limitações, tem as dificuldades de todos nesse processo todo da pandemia, que causou realmente. Mas houve ganho, né? Deu para se correr atrás de muitos prejuízos. E isso foi muito significativo para a gente. Eu espero que tenha respondido a pergunta do Daniel. Respondido. Obrigada. Kelly, quer falar? Só respondendo a pergunta do Daniel. Daniel, não tem uma receita de bolo, né? Infelizmente, nós deparamos aí com ambientes diversos, onde, como a pergunta foi feita no chat, né, o apoio da direção, se teve apoio ou não dos professores e colaboradores, isso depende muito do ambiente escolar como um todo, porque muitas vezes, no meu caso, como estagiária em processo de observação, né, eu fiquei observando somente, então eu ficava lá no cantinho, e a escola não só me deixava observar mais nada. Em um segundo momento, onde eu fui atuar, essa situação não passava aos olhos e ninguém falava nada, ficava por isso mesmo, não era feito nenhum trabalho com relação a essas questões, principalmente ligadas a preconceito, discriminação, mas eu acredito que a aproximação da família, a participação da família dentro da escola, como, por exemplo, né, o dia em vez do dia de pai, dia das mães, dia dos pais, é o dia da família, né?
já citei isso em várias escolas que trabalham o Dia da Família, para a família estar ali naquela escola, né, esclarecer para os alunos, né, em rodas de conversa, os termos preconceito, discriminação, racismo, né, pode trabalhar com representatividade, com filmes, mas isso são passos lentos, né, e são passos que têm que ser iniciados, né, mas depende muito também do ambiente escolar. Muitas vezes você se depara com uma escola que te dá todo o apoio para trabalhar essas questões, e outras você não tem, não, vamos ficar, né, fica cada um na sua, você não pode falar, aí lá vem o estagiário com as novidades, é assim, então não tem uma receita de bolo, mas acredito que realmente a formação continuada também, né, do professor, o currículo na formação também do professor, pode contribuir muito para que essas questões sejam discutidas dentro da escola. Muito obrigada, Kelly. Ana, até que horas nós podemos seguir? Acho que a gente já pode caminhar para a finalização, né? Porque a gente tem a mesa às 7, Rosa. Ah, que ótimo. Então, eu só queria fazer assim, foi uma conversa muito boa, muito valiosa, né, para todos nós, todas nós, e agora nesse processo que a gente está caminhando, né, para uma diminuição dos casos de Covid, eu fico pensando, e queria fazer uma última pergunta para as professoras, para a Rosilene, Mara e Leiliana. Como que vocês pensam? A pandemia trouxe muitas dificuldades para a gente, muitas tristezas, foram momentos muito, muito difíceis que nós vivenciamos. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de observar é o quanto a gente avançou em ferramentas digitais, né? No uso dessas ferramentas digitais, que muitas vezes eu já coordenei curso para professores da rede utilizando ferramentas digitais, e eu lembro que era muita dificuldade para nós também da universidade, muito difícil, e hoje a gente foi forçada a entrar nesse mundo, e coisas lindíssimas estão sendo produzidas, né? Então, eu queria perguntar para os dois grupos, como vocês pensam nesse processo de alfabetização, de conscientização por um mundo mais humano, ecológico, né? Uma consciência ecológica dessas crianças. Como que vocês podem pensar esses avanços que tiveram com esses 2 projetos exitosos no presencial? Vocês pensam que vamos retornar ao que éramos antes, né? Ou vamos incorporar essas metodologias, ou vamos mesclar, mas com muita dificuldade, porque vocês estão vendo que presencial e também virtual está sendo muito pesado para todos os professores, todas as professoras, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso e falar também do trabalho da Kelly, né? Que Margarete falou, acho que a não aceitação do outro como diferente passa por uma questão subjetiva do professor. Eu compreendo e concordo plenamente com Margarete, mas também concordo muito com o que Kelly fala, que se nós não tivermos sempre batendo na tecla da formação inicial do professor, da formação continuada, discutir isso em sala de aula, conversar, a gente vai ter o avanço que é tão pequeno, vai ser menor ainda, né? Então, se a gente não expuser essas questões, essas nossas mazelas, todos esses preconceitos que a gente carrega, se a gente não puser na roda, a gente acaba não refletindo sobre eles, né? Então, aí eu deixo essas 3 questões para vocês. Só aí para encaminhar rapidamente para o final, que a Ana já está fechando meu horário. Eu posso falar? Olha só, Rosa, no meu setor de trabalho, na minha experiência lá na minha escola,
voltar ao que era antes não vai voltar. As mudanças que já aconteceram pode não ser do jeito que está agora, né, o que ficou aí no online que nós fizemos, esse remoto. Mas voltar ao presencial que era do jeito anterior, não. Porque, inclusive, a escola já está providenciando estrutura física para melhorar a internet dentro da própria escola. Entendeu? Ela já procurou, nós já temos... Agora, eles já estão arrumando a estrutura para ter internet dentro de cada sala de aula. Então, só isso já é um avanço. A gente não tinha na escola direito, agora já vai ter dentro das salas de aula. Então, quer dizer, é saldo positivo, né? Saldo positivo. Quando nós retornamos, os professores, as colegas que participaram com a gente, mesmo os professores dos outros anos, eles queriam continuar utilizando o Facebook como meio de comunicação com os pais, inclusive algumas atividades serem elaboradas lá. Porque a gente nunca teve tanta participação da família quanto nesse momento, porque dentro de casa mesmo eles podiam entrar em contato com a gente. Né? Não tinha aquela desculpa assim, eu não posso ir, que eu tenho outras coisas para fazer. No momento que ele tinha lá a oportunidade, ele entrava, ele dava a opinião, ele botava o recado dele, depois a gente respondia, então aproximou muita família. Só que a gente até ficou um pouquinho decepcionado que a orientação que a gente teve é que a secretaria pediu que, nesse momento, não tivesse nenhum intercâmbio através da internet, né, da conexão, porque, de certa forma, eles querem que as crianças retornem para as salas de aula. Então, a gente não pode oferecer o material, então a gente está aguardando. Mas eu espero que, para ano que vem, pelo menos, a gente possa retornar algum tipo de trabalho utilizando esses recursos, agregando essas ferramentas ao trabalho que a gente já realiza. Eu acho que foi muito produtivo esse tipo de trabalho. E por mais dificuldade que as crianças tiveram, por menos acesso que eles tiveram, eles conseguiram um jeito de buscar ali os recursos. Por exemplo, eu tinha alunos que não tinham acesso nenhum na internet, mas quando a gente oferecia as avaliações via Google Forms, eles faziam. E o relato das mães é que eles queriam, para eles era um jogo, né? Eles faziam com a maior boa vontade as atividades no Google Forms, porque era uma brincadeira que parecia um jogo. Então, eu acho que agregar isso ao que nós já temos, eu acho que isso é positivo. Então, eu espero poder continuar agregando o máximo possível dessas experiências daqui para frente. Muito obrigada. Então, né, pegando o gancho aí da professora Lélia, né, e respondendo aí um pouco a pergunta, né, da Rosa Maria. Então, eu, como professora alfabetizadora, quando a gente deixou o presencial para ir para o ensino remoto, logo a gente começou a usar a plataforma para ministrar as aulas, né, para os pequenos, aí eu fiquei imaginando, né, como vou conduzir. Mas como eu já tenho uma grande familiaridade com plataforma digital devido a ser aluno de educação à distância, então eu não tive isso para mim não foi dificuldade, mas eu fiquei pensando no outro lado, né? Como que seria para os pequenos. Então, eu posso dizer que essa inovação, né, foi um pontapé para poder, né, a gente pensar que a gente pode sair, né, da sala de aula, que a gente tem um campo muito grande fora do muro da escola, né? E a tecnologia, nesse momento, ela tem nos proporcionado isso em vários âmbitos, né? E posso dizer que os pequenos, eles têm uma habilidade muito grande aí com a tecnologia. Então, eu posso dizer com uma imensa alegria, né? Aí está a professora Leninha, que a gente tem essa parceria, né? Que ela pode dizer também um pouco, que quando chegou no momento de introdução da letra cursiva, por exemplo, eu fiquei pensando, e buscando recursos, né? Porque tudo à distância, e
fiquei muito feliz com o resultado. Lógico que uma parceria muito grande entre escola e família. A gente sabe que a gente lida aí, né, com um pouco de desigualdade. Nem todo mundo tem acesso à tecnologia, a gente sabe disso. Nem todo mundo tem acesso a todos os recursos, né, que são necessários para uma educação de qualidade. Mas eu espero que num futuro próximo, né, isso aconteça, isso chega aí para as pessoas que ainda não têm acesso à tecnologia, principalmente os estudantes. Mas posso dizer com muita alegria que eu tive um bom resultado, que deu certo, que a tecnologia é uma aliada da educação. Lá no curso de pedagogia a gente aprende sobre as TICs, né? E eu sempre gostei da tecnologia, sempre gostei muito desse assunto da tecnologia na educação. Então, nesse momento, eu deixei de ser aluno de educação à distância para colocar em prática do meu trabalho como seria ministrar uma alfabetização tudo de forma online. Então, posso dizer que eu usei aí muitos recursos, né, jogos, né, muitos trabalhos manuais também, porque as crianças precisam desenvolver a coordenação, elas precisam de tocar, de sentir, né? Então, posso dizer que eu sou muito feliz, que deu certo, que é uma experiência que eu vou carregar e que eu quero continuar. Nós vamos voltar para o presencial? Já estamos, no formato híbrido. Mas eu quero continuar a poder explorar a tecnologia como aliada no processo de ensino-aprendizagem. Porque a tecnologia agora, mais do que nunca, ela vai fazer parte da nossa vida. Então, esse período de pandemia nos proporcionou um momento de inovar, de criar, de saber que nós somos capazes, né? Mesmo não sabendo lidar com aquela ferramenta, a gente correu atrás e aprendeu. Né? Em prova disso é o trabalho aí que a gente fez da Feira de Ciências, né? Esse trabalho que foi apresentado aí do letramento digital, como que as famílias se sentiram motivadas em estar desenvolvendo esse trabalho, em estar lidando com o aplicativo, de fazer os animes, e até eu, que não sabia, aprendi a lidar com o stop motion, né, que para mim era uma ferramenta nova, e o Canvas também. Então, assim, posso dizer que para mim foi uma experiência, continua sendo muito enriquecedora, né? Porque a gente está tendo esse momento da tecnologia, olha esse momento que nós estamos vivenciando agora. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer outras realidades, de trocar novas experiências, de conhecer novas experiências também. Então, eu posso dizer que eu fui muito feliz e continuo aí com a minha alfabetização no online, no presencial e agora no formato de híbrido. Então, essa é a minha contribuição. E aproveito para agradecer a oportunidade. Que bom, muito obrigada. Kelly? Eu acredito que a formação continuada realmente possa contribuir para essas questões. E agora, com o momento de pandemia, que a proximidade com a família, né, foi maior, né, poderia aproveitar esse momento, então, para trazer mais ainda, né, se aproximar mais ainda dessas famílias, conhecer essas famílias, né, e fazer, quando tiver de forma presencial, né, não distanciá-las, né, já que tivemos contato online, agora não precisa, só os alunos precisam ir à escola de forma presencial. Não, né, que as famílias estejam nas escolas e que elas sejam respeitadas da forma que elas, na organização que elas tiverem. Isso já é um passo, né, porque durante esse período de pandemia, as famílias estavam ali o tempo todo, né, muitas vezes o aluno estava ali numa webconferência, e por trás ali o pai poderia estar ajudando, a mãe, a avó, né, às vezes morava com a tia, você não sabia o que estava acontecendo ali por trás, né, dessa letrinha fechada aqui, às vezes ouvindo só a voz. O microfone está fechado, Kelly. Aproveitar esse gancho, essa oportunidade para aproximar mais das famílias, dos alunos e respeitá-la, seja ela como for e como estiver organizada. Mas realmente a formação continuada
ela vai auxiliar bastante, né, e trazer essas discussões nas rodas de conversas, nas conversas com os especialistas, né, de uma forma geral, e levantar essas questões mesmo, para não ficar aí no preconceito velado. Muito obrigada, Kelly. Rosilene, só para fechar, porque o pessoal tem que ir para outra mesa agora. Olha a cara da Ana ali, ó. Sim, não, na realidade é agradecer mesmo. Dizer que essa pandemia, o que eu posso dizer dela, é que ela nos fez muito melhores. Melhores no sentido humano, melhores no sentido de aprendiz, de reconhecer o quanto nós precisamos uns dos outros, né? O quanto nós não fazemos nada sozinhos, o quanto a vida é valiosa e o quanto a gente dá conta de muita coisa que a gente nem sabia que daria, né? Então, assim, desculpa a minha emoção, mas é porque quando a gente acredita na educação, né? Quando a gente acredita naquilo que a gente faz com muita dedicação, com muito amor. Então, a gente não se limita, né? Nós conseguimos extrapolar limites e aprender e compartilhar e dividir o pouco que a gente sabia. E aí nós pudemos perceber que juntos nós somos muito mais, muito melhores. E é um ser mais que Paulo Freire fala para a gente, que não é um ser mais de nariz empinado, é um ser mais humilde, mais humano, mais reflexivo, mais ativo naquilo que a gente faz, mais amoroso, mais sereno, mais humano mesmo. Então é isso. Eu gostaria muito de agradecer aqui a oportunidade, né, de aprender com vocês e de poder estar aqui agora, nesse momento, viva, falando com vocês de uma experiência maravilhosa vivida. Um abraço e muito obrigada pela oportunidade. Fechamos com chave de ouro com a fala de Rosilene. Muito, muito obrigada, gente. Trabalhos muito bacanas, maravilhosos, uma experiência muito rica, uma troca muito grande. Agradecemos a todos e todas que vieram assistir, vieram aqui dar o apoio, estão aqui com a gente. E continuem, né? Somos professores assim, professoras, assim como médicos e enfermeiras, são também heróis da resistência. Acho que esse é o princípio nosso da rede, né, Rosa? Acho que a gente se uniu nesse momento de pandemia, com todas as dificuldades que nós tivemos, né? Unimos os nossos cursos de pós-graduação e fizemos essa proposta. Eu acho que essa fala de vocês, porque eu sei que vocês fizeram os nossos cursos também de educação continuada, né? Tanto a Liliane, quanto a Mara, quanto a Rosilene. A Mara fez também? Acho que sim, né? Não, mas a Rosilene sim. Os nomes não me são estranhos, né? Eu estive na sala só no primeiro dia, mas acho que o que mais completa e mais me deixa feliz, né, desse trabalho todo da rede é esse contato, mesmo que distante, da educação básica, né? Com os professores da educação básica. Acho que esse não tem nada que pague esse movimento que nós estamos fazendo dos nossos cursos de pós-graduação junto de vocês, né? Eu espero que os cursos tenham sido proveitosos, e agora eu estou chorando como a Rosilene, né? Espero que os nossos cursos tenham sido proveitosos e que esses momentos que a gente está fazendo as rodas de conversa sejam vários, tá? Não só agora, né? E que a gente utilize, sim, as tecnologias para nos conectarmos e para estarmos próximos, né? São João del Rei, a Kelly, eu não sei se está em Mariana, Ouro Preto, Ouro Preto, né? A Leliane lá em Cataguases, né? Aquele mapa que eu apontei ontem, né? Aquele mapa que foi feito, né, pelo nosso por um bolsista nosso lá dos cursos, né? Aquele mapa em que a gente mostra que Minas Gerais inteira participou dos nossos cursos, né? Isso é super importante, né? Então, é muita felicidade de saber que esse projeto que a gente fez com muito carinho, né? A gente, desde o início, né, Rosa? Acho que desde o primeiro projeto lá
que a gente estava propondo para a FAPEMIG, a gente já tinha esse viés para pensar os cursos de educação continuada, e acho que foi a coisa mais cara, mais importante que nós fizemos dentro da rede, né? Lógico que nós temos outras ações, esse evento, as nossas publicações, isso tudo é importante, mas esse contato e ver o que vocês estão desenvolvendo junto da educação básica, isso não tem preço, tá? Então, olha, gente, continuem com a gente, nós temos uma mesa redonda agora, que nós vamos debater, sim, a educação vinculada à Secretaria Estadual de Educação, né? Então, espero que vocês assistam, é agora às 7h, eu tenho 8 minutos para poder lanchar e já preparar a sala lá para poder organizar tudo, tá? Enfim, gente, um abraço para vocês e continuem com a gente, tá bom? Muita força aí, tá certo? Um abraço. Tchau, abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada por tudo. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada Tchau. a vocês. Obrigada, tchau. Tchau, Rose. Obrigado, pessoal. Tirar a gravação.